Abra sua Bíblia, querido, por favor, segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, vamos seguindo nessa mensagem. Vamos ler o versículo 20, onde nós paramos no 19. Então vamos ler o 20, segundo Crônicas 20, 21, 20, 21 e 22. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe, e os das montanhas de Ser, e vieram contra Judá, e foram desbaratados. Amém? Queridos, continuando então essa palavra sobre Josafá, já estamos indo para o final dela, daquilo que nós temos ministrado já há algumas semanas, sobre o rei Josafá, homem de Deus, homem que foi usado por Deus, que andou na presença do Senhor, que trouxe alguns ensinamentos muito importantes através dessa palavra. E eu quero continuar então no versículo 20, que vai dizer que pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. E saindo eles, pôs em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá, quando o povo se levanta para sair à batalha, quando depois de tudo aquilo que eles ouviram de Deus, depois de tudo aquilo que eles foram inflamados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, motivados, incentivados a ir à batalha de uma maneira diferente, não ir à batalha para lutar, porque receberam da parte de Deus a promessa, a palavra de que Deus lutaria por eles, de que Deus pelejaria por eles. Mas mesmo assim, Josafá ainda ele traz mais uma palavra de Deus, mais uma palavra do coração de Deus para o povo. E ele chama a atenção e diz: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Ele chama mais uma vez a atenção do povo. Eu fico pensando, irmãos, que parece que é um exagero se nós acompanharmos desde o primeiro versículo que nós lemos. Quantas vezes você vai encontrar essa palavra, ouvir-me, chamando a atenção, buscando a atenção do povo, para que parassem, para que ouvissem aquilo que estava sendo falado. Só que se nós formos analisar, trazendo para o nosso contexto, parece que nada mudou nos dias de hoje. Nós sempre temos que ser chamados a atenção para ouvir aquilo que Deus quer falar. Irmãos, era para ser algo natural para o cristão parar e ouvir Deus. Sim ou não?
Era para ser algo totalmente natural. Nós termos essa intimidade, essa comunhão com Deus, de pararmos e ouvirmos a voz do Senhor diariamente. Mas parece que nós precisamos, quase que todos os dias, sermos chamados a atenção para que nós venhamos parar e ouvir o que Deus tem para nos dizer. Você está me entendendo? Parece que Deus tem que estar sempre nos dando uma sacudida. Parece que Deus tem que estar sempre dando ali uma chacoalhada na gente, porque a gente ouve tudo quanto é outra coisa, mas paramos muito pouco para ouvir Deus. Nós temos que ouvir mais Deus. Nós temos que ouvir mais o Senhor. Nós nos preocupamos com tantas outras vozes que estão à nossa volta diariamente nos falando, mas o que importa é o que Deus nos diz. O que importa é o que Deus nos diz. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: o que importa é o que Deus te diz. Você precisa parar para ouvir o Senhor. Josafá diz: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, mais uma vez. Sabe por que isso, irmãos? Porque nós temos essa dificuldade. Às vezes parece que os filhos, é incrível. Às vezes o pai e a mãe têm que chamar 2, 3, 4 vezes. E se tem uma coisa que deixa o pai e a mãe irritado, é isso: fulano. E você sabe que ele teve condições de ouvir, porque os decibéis já não foram tão baixos. Você diz: fulano, uma vez. Você diz a segunda: fulano, e vai aumentando. E daqui a um pouco o terceiro já é fulano. E aí ele diz: que mãe? Que pai? Mas vem cá, tu não está ouvindo? Aí eu fico pensando, às vezes nós somos igualzinho com Deus, irmão. Sem tirar e nem botar, Deus está falando com a gente, Deus está usando pessoas, Deus está falando através da palavra. Vem no culto, a palavra fala, vai visitar uma outra igreja, o Brasil para Cristo, claro, né? E aí vai lá, ouve a palavra e Deus fala. Mas a gente parece que não está nem aí, porque Deus está falando. É interessante, se você for analisar as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, todas terminam da mesma maneira: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que Deus está falando. Irmãos, todos nós temos ouvido, mas o problema é que às vezes nós ouvimos, mas não ouvimos. Somos seletivos. Mas Deus está nos chamando a atenção nessa noite. Ouça mais o que Deus está te falando. Se eu não me engano, o Salmo 78, bota lá para nós, versículo 1. Salmo 78. Escutai. Em outra tradução vai dizer: ouvi-me a minha lei. Escutai a minha lei, ó povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Amém? Olha o que o texto está dizendo, o salmista está dizendo: escutai. Se eu não me engano, é Asaf, o escritor desse salmo.
Ele está dizendo: escutem a minha lei, escutem a minha palavra, inclinai os ouvidos. O que é inclinar os ouvidos? É você justamente dar atenção, dar a atenção merecida para aquilo que Deus está falando. E tem alguns que ainda depois Deus fala, Deus alerta, Deus mostra, e a pessoa não dá ouvido, e aí depois lá na frente ela vai dizer: ah, mas ninguém me falou. Não, Deus falou. Deus disse, Deus avisou, as palavras deles foram ditas, mas nós não demos ouvido. Nós precisamos dar ouvido à voz de Deus, dar ouvido à voz do Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando o Espírito Santo falar com você, dê ouvido. Pastor, mas como o Espírito Santo fala? Ele vai falar de voz audível comigo? Não sei, muito provavelmente que não. Você não vai ouvir uma voz: oh, meu filho, eu sou o Espírito Santo falando contigo. Não, provavelmente isso não vai acontecer. Mas daqui a um pouco, o Espírito Santo vai falar com você através de um pensamento. Vai descer ao teu coração. O Espírito Santo vai falar o teu pensamento, vai dizer: não vai, não faz. Ou ele vai dizer: vai, faz. Vai trazer paz ao teu coração. Amém? E aí nós precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo. Quando nós estamos em sintonia com o Espírito Santo, nós estamos em sintonia com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí aquilo que Jesus disse: quem ouve a mim, ouve o Pai. Quem obedece a minha palavra, obedece ao Pai. E quando você está em sintonia com a Trindade, você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Você não vai precisar ser chamado a atenção quase que diariamente acerca disso. Amém, meus irmãos? Ouça, pare para ouvir. Às vezes até nas nossas orações, às vezes nós ficamos orando, e nós temos uma lista, e isso é bom, não é? É bom que você liste as coisas que você tem que orar, amém? Pessoas, projetos, não tem problema nenhum, mas não ore só numa lista. Separe um tempo da tua oração para você parar e dizer: Espírito Santo, eu estou aqui agora, eu quero te ouvir. Fala comigo. Fala ao meu coração. Diz para mim aquilo que eu preciso fazer, como nós estávamos cantando. Diz para mim, me mostra, me revela. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Então Josafá, ele diz: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. E aí ele dá duas dicas aqui de suprema importância. Ele fala duas grandes verdades. A primeira é: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Ele está dizendo, basicamente ele está dizendo: creiam em tudo que Deus já falou até agora. Creiam na palavra que foi dita, que Deus pelejaria, que Deus lutaria, que Deus enfrentaria o inimigo junto com o povo. Creia no Senhor vosso Deus.
E isso, irmãos, parece mais uma vez como que chover no molhado. Isso parece, pastor, mas crer em Deus é algo, né? É normal. Mas aqui o crer em Deus, irmãos, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Isso aqui vai além do simples crer, do fato de dizer, eu creio em Deus. Eu creio, alguns ainda dizem, eu creio numa força superior. Eu creio que há realmente um poder. Esse crer aqui, irmãos, está falando de atitude, de confiança, de entrega. Amém? De entrega total e verdadeira, de que você realmente crê no Senhor, de que você realmente vive uma vida, de que você confia no Deus a qual você serve. Eu creio. O crer aqui vem acompanhado de atitude. Vocês estão me entendendo? Não adianta você dizer que crê e na hora da dificuldade você se desesperar, você se escabelar, você fazer coisas mirabolantes. Quando você crê em Deus, como Josafá está dizendo, ele está dizendo, creia no vosso Deus, que haverá segurança. Amém? Creia no Senhor vosso Deus, que haverá segurança. Que você estará seguro, que Ele vai te guardar. Em meio à tempestade, em meio à dificuldade, em meio a situações difíceis, haverá segurança. Você estará seguro se você crê em Deus. Acompanhado de atitudes. Porque nós sabemos, como está lá em Tiago 2,19, que apenas dizer que crê em Deus não é suficiente. Olha o que ele diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Hoje eu li uma frasezinha de Spurgeon, que ele dizia que o ateísmo é tão fraco que nem os demônios caíram nessa. O ateísmo, não crer que Deus existe, é tão fraco que nem os demônios caem nessa, porque eles creem que Deus existe. Então, crer em Deus, irmãos, é você ter atitudes que demonstrem isso. Atitudes de fé. Atitudes que demonstrem que verdadeiramente você crê num Deus que pode todas as coisas. Pastor, mas se Deus pode, por que às vezes Deus não faz algumas coisas? Irmão, o nosso trabalho é crer. Fazer é com Ele. Agora, Ele faz se Ele quiser. Amém? Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser mudar, Ele muda. Se Ele quiser transformar, Ele transforma. Ele é Deus. E Ele não deve explicação a ninguém. Ele é Deus. Mas eu preciso crer. Amém? Eu preciso acreditar. E Deus te trouxe aqui nessa noite para colocar fé no teu coração. Amém?
Quem sabe algumas coisas ainda não aconteceram na tua vida porque você está dizendo que você crê, você está dizendo que você acredita, mas as coisas não funcionam porque você diz com a sua boca que você acredita, mas lá no seu coração ainda a dúvida está latente. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, verso 6, se não me falha a memória, que aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar. A onda do mar, você nunca sabe onde ela vai quebrar direito. Pensa, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E assim, irmãos, às vezes no verão, quando nós estamos na praia e as crianças estão brincando, aí geralmente a gente diz, ó, fica na frente aqui da cadeira. Quando você vê, cadê o João? Cadê a Lívia? Já estão uns 3, 4 metros para lá, para a direita. Por quê? Porque a onda do mar, ela é assim. Então, aquele que crê, realmente, que crê com fé, não duvidando, esse vai alcançar. Amém? A Bíblia diz, peça, porém, com fé. Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova fiel daquilo que não se vê. Então Josafá está dizendo para o povo, creiam no vosso Deus, no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Irmão, você está seguro em Deus. Se você crê. Aleluia. Aleluia. Eu tenho ouvido cada testemunho, irmãos, de alguns irmãos, de que nesse tempo de pandemia, nesse tempo que, quando começou isso tudo, ninguém sabia como ia fazer, principalmente financeiramente, sim ou não? Mas todos que eu tenho falado, eles têm dito, esse tempo Deus não deixou faltar nada. Alguns até prosperaram. Alguns até melhoraram. Porque quem crê em Deus, irmãos, está seguro. É nisso que nós devemos pensar e acreditar. Não nos desesperarmos. Não nos desesperarmos e assim tomarmos decisões precipitadas. Então, o primeiro conselho, a primeira palavra de Josafá foi essa: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. A segunda, crede nos seus profetas e prosperarei. A primeira fala de segurança. E a segunda fala de prosperidade. E a segunda está atrelado a crer, acreditar na palavra do profeta. A segunda está no acreditar na palavra daquele que está sobre a autoridade espiritual sobre a sua vida. Crê nos seus profetas e prosperareis. Aquele que trouxe a palavra de Deus sobre a tua vida, creia. E você vai ser bem-sucedido. Aqui prosperar, irmãos, fala no sentido amplo da palavra, não pura e simplesmente de você alcançar uma bênção financeira. Não. Aqui, prosperidade, eu ainda quero trazer um estudo mais profundo sobre isso, sobre o que é prosperar.
Porque muito se fala na teologia da prosperidade, algo distorcido, de que prosperidade é bens, é carro, é casa, é dinheiro no banco. Isso até faz parte, está dentro do contexto da prosperidade, mas a prosperidade é um sentido mais amplo da palavra, é você ser abençoado. É aquele texto de Deuteronômio que vai dizer que onde você colocar a planta dos teus pés, o lugar vai ser abençoado. Por quê? Porque a bênção está sobre a tua vida. A Bíblia diz que Isaac, ele estava numa terra onde não estava dando nada. Isaac queria ir para o Egito. O Senhor diz: fica aí, porque eu vou te abençoar aí onde você está. E a Bíblia diz que naquele ano, Isaac plantou e colheu 30, 60 e 100 por um de cada semente que ele plantava. E o Senhor o prosperou poderosamente naquele lugar. Isso mostra que o quê? Que independe o lugar, a bênção está sobre você. Mas aqui, irmãos, Josafá, ele chama a atenção do povo. Por quê? Porque o povo de Israel era muito volátil. O povo de Israel, principalmente no Antigo Testamento, você vai ver que chegava um e falava algumas coisas, da que o povo Israel estava deixando de servir a Deus para servir outros deuses. Ouvindo outros profetas, ouvindo outras palavras, e deixavam de ser abençoados, deixavam de prosperar, caíam em desgraça, caíam em miséria, porque deixavam de ouvir os seus profetas. O mais clássico é quando Moisés sobe ao monte, fica 40 dias, o povo não se aguenta e diz: não queremos mais Moisés, Moisés já morreu, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos criar outro Deus. E a Bíblia diz que Arão caiu na conversa do povo, pegou o ouro escolar, derreteu, e fizeram um bezerro de ouro, um bezerrinho. E a Bíblia diz que eles começam a adorar aquele bezerro. E o que me chama a atenção no texto, irmão, é que eles começam a dizer assim: este é o Deus que nos tirou do Egito. Irmão, você imagina Deus olhando aquilo? Hã? Você imagina Deus olhando aquela cena, eles tudo na volta daquele bezerrinho de ouro, dizendo: esse é o Deus que fez grandes coisas, que nos tirou do Egito. Então você olha esse texto aqui, parece meio sem lógica essa palavra. Mas se Deus estava falando, é porque havia necessidade. Porque o povo facilmente deixava de ouvir os seus profetas e passavam a ouvir outros. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas deixam de ouvir os seus líderes, deixam de ouvir os seus profetas, aqueles. O que é o profeta? O profeta é aquele que profetiza, que profere a palavra santa de Deus. Hoje o teu profeta é o teu pastor. Amém? Eu sou profeta de Deus sobre a tua vida. E não pense que isso é fácil para mim, irmão. Não pense. Porque a responsabilidade é muito grande. Amém? Olha o que diz lá em Hebreus.
Se eu não me engano, capítulo 17, se não me falha a memória, 12 ou 13, 17. Vamos lá. É isso. 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Como aqueles que hão de dar conta delas. E eu só posso dizer, misericórdia. Amém? Mas você precisa ouvir o seu pastor. Nós vivemos num tempo, irmãos, de, infelizmente, um movimento de que muitos dizem não. Você é um sacerdote, você tem livre acesso diante de Deus. Claro que você tem livre acesso diante de Deus. Com certeza, todos nós. A Bíblia diz que pelo sangue de Jesus nós temos acesso. Amém? Mas você tem um pastor, você tem uma liderança, e muitas vezes as pessoas querem viver uma vida sem uma cobertura espiritual. E irmãos, eu tenho visto muita gente se dado mal. Literalmente. Pessoas que tinham um ministério, pessoas que tinham uma promessa de Deus sobre a vida dela, mas elas simplesmente decidiram andar sozinhas. E dizer, eu mesmo vou botar a mão sobre a minha cabeça. Os caras se auto-ungem pastor, se auto-ungem apóstolo, se auto-ungem bispo. Isso não é bíblico. Ouça os vossos pastores, ouça os profetas, e haverá prosperidade na tua vida. Mas o problema, irmãos, é que às vezes a gente fala algumas coisas, traz algum direcionamento para algumas pessoas. Você diz, vai para a direita, ela vai para a esquerda. Você diz, vai para frente, ela vai para trás. Você diz, fica parado, ela sai correndo. E aí quer prosperidade. E aí quer a bênção. Diga para o seu irmão, não vai rolar, querido. Agora, se você andar pelo caminho da obediência, está aqui o texto. Você vai prosperar. Amém? A obediência gera prosperidade. E aí alguém aqui pode dizer, pastor, mas e se o profeta estiver fora da palavra? Bom, aí você não obedece. Amém? Se o profeta escancaradamente estiver errado, fazendo coisas erradas, coisas que não estão de acordo com a palavra, aí, meu irmão, não obedece. Confere. Faz que nem os crentes bereanos. Amém? Está lá em Atos, a Bíblia diz que Paulo está pregando e os bereanos estão lá, ó, conferindo. Irmãos, olha, tem cada coisa que só a misericórdia. E nem sei se a misericórdia dá conta. Porque é aquilo que Jesus falou, nos últimos tempos surgiria falso profeta, falso Cristo, de tudo que é lá. Essa semana eu vi um videozinho de uma pastora, que aí o título era, pastora só ressuscita quando atingir o valor da oferta.
ela se atira no chão, assim como se estivesse morta. E aí o povo vem e larga o dinheiro em cima dela. Vai largando o dinheiro em cima dela. Pá. E aí quando, atinge o valor, eu digo, meu Deus, de onde é que tira isso, cara? Não, isso é o que aparece. Isso é o que aparece, imagino que não aparece. E aí alguns olham aquilo ali e dizem, é tudo assim. É ou não é? Mas, irmãos, a Bíblia diz que o escândalo é inevitável que aconteça. Mas ai daquele por onde entrar o escândalo. Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no rio. Meu Deus, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Para que eu nunca venha trazer um escândalo para a obra do Senhor. É por isso que você precisa orar pelo seu pastor. Amém? Você tem orado pelo seu pastor? Então, ore pelo seu pastor e obedeça ao seu pastor. Amém, meus irmãos? Como eu falei, essa é uma palavra difícil para eu pregar. Porque ao mesmo tempo que eu digo que você tem que me obedecer, você viu a responsabilidade que está sobre a minha vida. Naquele dia eu vou ter que dar conta de cada uma das almas que o Senhor colocou diante de mim. E não haverá desculpa. Senhor! Não. Então, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Você quer isso para a sua vida? Amém? Então a bênção de Deus vai estar sobre você. E Deus vai prosperar a tua vida. Sabe, irmão? Se você entender isso, você vai começar a viver coisas tremendas. Eu posso dizer isso de carteirinha. Tem coisa na minha vida, bênçãos que Deus tem me dado, que eu tenho alcançado, que eu tenho certeza que é só porque eu andei no caminho da obediência. Algumas vezes não foi fácil. Algumas vezes não foi fácil. Mas eu obedeci. Então, entre por esse caminho. E você vai ver a bênção de Deus.